Olá, tudo bem? Nesta aula eu irei abordar um pouco sobre a citologia do líquido cefalorraquidiano, ou do líquor, como alguns conhecem. O exame do líquido cefalorraquidiano, ou líquor, ele vem sendo utilizado desde o final do século XIX e vem contribuindo significativamente para o diagnóstico de diversas patologias neurológicas. Então, essa aula é sobre a importância de conhecermos esses parâmetros analisados neste exame e principalmente o parâmetro citológico. É esse o parâmetro que mais nos interessa na disciplina de citologia. A ação deste líquido, para a gente tentar relembrar aí as aulas de fisiologia. Esse é um líquido incolor que circula no cérebro, na medula espinhal, por meio dos espaços subaracnoideu, dos ventrículos cerebrais e do canal central da medula. Esse líquido, né, o LCR, eu vou falar bastante em LCR, tá? Para não ficar falando líquido cefalorraquidiano, então eu vou usar aí a sigla sempre LCR. Então, esse LCR, ele é produzido lá nos plexos coroides, dos ventrículos cerebrais e do epitélio ependimário. Então, vai ser produzida pelas células ependimárias do epitélio. E 70% desse LCR é derivado da filtração passiva do sangue e secreção por meio do plexo coroide. Nós vemos nessa imagem que o LCR ele tem um fluxo a seguir, e esse fluxo é muito importante, porque nas patologias esse fluxo acaba sendo alterado. Então, na hora da punção, se mede a pressão, na hora da pressão, essa pressão é medida por milímetros de água, e nas patologias que afetam o sistema nervoso, esse fluxo ele pode mudar. Então, ele tem, né, um fluxo contínuo, né, de baixo para cima, e ele é muito importante na manutenção ali da arquitetura geral do sistema nervoso central e também né, pegando essa parte da medula. Então, como eu disse para vocês, esse LCR ele é produzido no plexo coroide, localizados aí, né, nos ventrículos, só para vocês relembrarem. Aqui os ventrículos. Então, nós temos aqui na visão lateral o ventrículo lateral esquerdo, aqui o ventrículo lateral direito. Mais abaixo, nós temos o terceiro ventrículo. E mais aqui abaixo, indo em direção à medula espinhal, nós temos o quarto ventrículo. Então, esse líquido fica localizado nessas regiões, é produzido nessas regiões, no plexo coroide, que são estruturas, são vasos presentes aqui nessas regiões, que formam então o LCR. E quanto à função do líquor, o LCR, para o sistema nervoso? Então, ela acaba atribuindo o líquor importantes funções, na verdade, duas funções muito importantes, que seria a proteção do sistema nervoso e a circulação de nutrientes importantes para o sistema nervoso. Então, quanto à proteção, esse líquor ele vai ser eficiente como um amortecedor contra choques, né, contra traumas. Então, ele vai proteger o encéfalo e a medula espinhal de impactos. E a sua função na parte circulatória, que eu falei anteriormente, ele vai distribuir as substâncias nutritivas para todas, né, para a medula, para o cérebro, e ele vai acabar removendo também as impurezas das substâncias tóxicas que são produzidas
ali no encéfalo, né, pelas células do encéfalo e pelas células também presentes ali na medula espinhal. É importante também, nessa aula, a gente relembrar algumas estruturas, como as meninges, que estão localizadas no sistema nervoso, porque dentre o espaço da aracnoide e, né, que é o espaço subaracnoide, que separa a aracnoide da pia mater, nós vamos ter o líquor ali presente. E só para relembrar que nós temos, então, a dura mater, que é essa meninge que está mais superficial, que é a mais espessa, a mais resistente, que está mais na parte externa. Nós temos a aracnoide, que é a intermediária, que é uma membrana mais delgada e mais justaposta ali, a dura mater. E nós temos a pia mater, que é a membrana, né, que é a meninge que está mais próxima ao cérebro. E é no espaço entre a pia mater e a aracnoide, que é o espaço subaracnoideu, que contém esse líquor, que é muito importante, principalmente quando há uma inflamação dessas meninges, que a gente chama de meningites. O líquido cefalorraquidiano, o líquor, é um líquido muito nobre e o seu exame ele tem que ser bem analisado, bem detalhado para entender, para se dar um diagnóstico correto, para seguir então com um tratamento correto. Quais são as indicações para o exame de LCR? Então, existem aí uma variedade de indicações que são bastante importantes esse exame para tentar chegar nesse diagnóstico e aí o devido tratamento. Como, por exemplo, nos processos infecciosos no sistema nervoso e nos seus envoltórios, isso engloba as meningites, as encefalites. Olha aí a importância desse exame para tentar diagnosticar uma meningite, principalmente em pacientes crianças. Nós também temos processos granulomatosos com imagem inespecífica. O exame de LCR é muito importante, principalmente para se identificar cisticercose, neurotuberculose, neuromicoses. Esses são os exames que mais dependem da análise do líquido para o diagnóstico. É importante também nos processos desmielinizantes, por exemplo, para a esclerose múltipla. Hoje, para identificar a esclerose múltipla, é necessário a análise do líquor. Então, tem como padrão ouro aí o exame para diagnóstico de esclerose múltipla. Também para diagnosticar leucemias e linfomas, para saber o estadiamento e a possível terapia para cada paciente. Imunodeficiências em processos infecciosos com foco não identificado e para diagnosticar hemorragia subaracnoide, principalmente quando o paciente tem um aneurisma e um AVC, dando então um suporte, um apoio para o diagnóstico nesses pacientes. Quanto à composição do LCR, ele vai se assemelhar muito a um transudato. Ele contém aproximadamente 99% de água e nós vamos encontrar pequenas porções de proteínas, tem baixa densidade, pouquíssimas células, nós temos baixa concentração de cloro, glicose, aminoácidos, ácido úrico e fosfato. E a maioria das células que nós vamos encontrar ali presente são os linfócitos. Esse tipo de líquido, né, o líquor, ele é levemente alcalino e ele tem uma pressão de 18 a 25 centímetros de água quando o paciente está sentado, ou seja, gotas lentas vão caindo quando se faz a punção de um indivíduo normal. Então, são essas as características normais do líquido cefalorraquidiano. Nos slides anteriores eu falei das indicações que geralmente se pedem para a realização desse exame. Mas qual é o objetivo de fato desse exame?
Esse exame ele consegue dar diagnóstico, dar prognóstico e tratamento muitas vezes. Diagnósticos de infecções, de abscessos, de neuroleucemias, por exemplo. De prognósticos, para saber a leucemia no sistema, se tem infiltrações de leucemia no sistema nervoso central, se aconteceu alguma metástase e o tratamento, principalmente para as neuroleucemias. Do líquor do LCR é denominada de raquicentese e vai ser sempre realizada quando tiver a suspeita de um processo inflamatório, infeccioso ou neoplásico no sistema nervoso. Essa coleta é feita sempre por um profissional especializado, porque é um exame bem invasivo. E por ser invasivo, o paciente ele vai ter que assinar um termo chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que a gente chama de TCLE, pois pode ocorrer alguns problemas após a sua punção, como cefaleia, né, fortes cefaleias, então é necessário que o paciente tenha ciência e que ele assine esse termo. Não se pode fazer a coleta sem a assinatura desse termo pelo paciente ou pelo responsável legal. Por ser um método invasivo, é necessário que tenha-se uma rigorosa antisepsia, pois pode acarretar em alguma infecção, se tiver alguma agulha, algum outro aparelho ali usado para, se tiver contaminado. Tem que ter um posicionamento adequado, a gente vai ver no próximo slide por onde pode se coletar, então precisa ter um posicionamento adequado para a introdução da agulha, para a retirada desse líquido. E dependendo da faixa etária, em adultos geralmente é necessário pelo menos a coleta de 3 frascos, até 20 ml. Em pacientes crianças não é necessário esse volume total, até porque prejudicaria aí na função do líquor no próprio sistema nervoso da criança. A raquicentese ela pode ser realizada por 3 vias clássicas. Então, ela pode ser realizada pela lombar. Então, tem a punção aqui da região da L4, da L3, L4, ou da L4, L5, ou da L5, S1 entre os espaços vertebrais lombares. Também pode fazer em decúbito lateral ou sentado. Também pode-se fazer a punção na região suboccipital, nessa região aqui, bem da cisterna magna, tá? Retira-se esse líquor da cisterna magna. Então, ou pode-se fazer diretamente na punção ventricular, no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, aqui, desculpa, laterais. Ou do ventrículo lateral direito ou do ventrículo lateral esquerdo. Geralmente essa punção ventricular é realizada mais em crianças, né, que ainda não têm as suas fontanelas totalmente fechadas. Uma boa coleta do líquido cefalorraquidiano, do LCR, é realizada em 3 tubos, então é necessário que se tenham 3 tubos, apesar de que muitos médicos especializados na raquicentese não fazem a retirada em 3 frascos estéreis, mas é necessário que nós, como profissionais da medicina laboratorial, informe da importância desses 3 tubos. Por quê? Porque um tubo será para bioquímica, para imunologia. O mesmo tubo a gente consegue utilizar para citologia global específica, ou seja, a gente consegue contar células no geral e contar células que, mais detalhadas, com mais detalhes, aquelas mais específicas. Quem são aquelas células? Nós também temos o tubo da microbiologia,
E hoje em dia nós temos o tubo da biologia molecular, porque ela é muito usada principalmente para diagnosticar as encefalites por herpes ou por enterovírus, para complementar com a reação da cadeia em polimerase, que é o PCR. O vídeo é para mostrar uma raquicentese que foi realizada em decúbito lateral, na região lombar. São a fase pré-analítica dessa amostra tão nobre. A gente tem que tomar muito cuidado na conservação dessa amostra. A análise citológica tem que ser no máximo até 1 hora. Essa amostra tem que estar em temperatura ambiente. É importante que a gente faça logo a contagem dessas células presentes ali nessa amostra. Em alguns casos, dá para se congelar essa amostra, como para biologia molecular. Nós, no laboratório de pesquisa, trabalhamos com amostras de LCR e para fazer a biologia molecular, em alguns casos de doença de Alzheimer, para saber os marcadores dessas doenças, principalmente doenças desmielinizantes, doença de Alzheimer, Parkinson. E a gente acaba colocando num freezer especial, que ele é menos 80 graus, e a gente consegue conservar até 2 meses. Em alguns laboratórios, essa conservação já é feita em 2 meses, e como é um líquido, como eu já disse, bastante nobre, a gente tem que conservar o máximo possível. Mas, passado isso, já não tem mais resultados confiáveis se a gente passar de 2 meses de congelamento. Assim como em outros líquidos biológicos que a gente já estudou, o exame de LCR é importante que a gente analise fisicamente essa amostra, quanto à cor, ao aspecto, à presença de coágulo, à pressão. A cor ela pode variar de límpido a hemorrágico, eu vou mostrar numa imagem posterior. O aspecto ele pode ser límpido, opalescente, hemorrágico, purulento, leitoso, turvo. E se há presença ou não de coágulo. Isso vai interferir muito, por exemplo, em alguns casos de trauma, de acidente mesmo, ao extravasamento de sangue para o líquor, e aí o sangue tem presença de proteínas que coagulam, e acaba interferindo no exame citológico. Então, se eu pego uma amostra que tem coágulo, a contagem global das células vai ficar comprometida e a gente só vai conseguir mesmo analisar os parâmetros bioquímicos e microbiológicos ou imunológicos. Quanto a citológico, não vai ser possível. Então, vai ter que esperar e fazer uma recoleta desse paciente para saber a parte da citologia. O exame citológico, então, ele é realizado pela contagem dos leucócitos ou das hemácias que estão presentes naquele momento e a contagem diferencial desses leucócitos. Quais são os leucócitos ali presentes naquela amostra daquele paciente, se ele tem alguma infecção? Qual é a presença específica, né, de células durante aquele processo infeccioso, durante a meningite ou encefalite? Os exames bioquímicos, a gente analisa proteínas, glicose, o cloreto, magnésio, lactato. E a gente também pode fazer a parte imunológica e microbiológica, mas nossa aula de citologia a gente vai se ater ao exame citológico. Quanto ao aspecto, então nessa imagem a gente pode ver que se inicia do lado esquerdo com aspecto límpido, e aí a gente vai falando das variações, o opalescente, o hemorrágico, que é o último da direita, leitoso, o turvo e a cor. Então, a cor normal
de um LCR é incolor, que está mostrado aí na imagem à esquerda. E aí, conforme a patologia, tem as suas variações. Aqui é o incolor, e aí a gente vai tendo as variações até chegar no hemorrágico. E dependendo dessas doenças, vai se ter um aspecto diferente do que é o original, que é incolor. O sinal patognomônico que a gente encontra muitas vezes no líquor hemorrágico são os macrófagos, porque está acontecendo de fato uma hemorragia. Então, isso é bem importante vocês saberem. Aqui está uma imagem mais detalhada e informações mais detalhadas sobre as cores, que eu acabei não falando. Que nós temos o incolor até o hemorrágico, eu falei, mas nós temos a parte intermediária que a gente chama de xantocrômico. Então, os xantocrômicos são essas amostras que estão mais amareladas, levemente xantocrômico ou xantocrômico. Esse é o levemente hemorrágico e hemorrágico. Em relação à análise histológica do LCR, nós temos que considerar até 5 leucócitos por milímetro cúbico de líquor. Isso é o normal. Nós não temos que encontrar elementos figurados, hemácias, leucócitos em excesso, porque isso não faz parte do líquor. Normalmente o LCR não contém esses elementos, porém após essa extração é necessário que a gente faça essa contagem global, tanto de hemácias e de leucócitos, e a gente tem que considerar até, tanto hemácias quanto leucócitos, até 5 leucócitos ou hemácias por milímetros cúbicos. Quanto aos leucócitos, esses 5 leucócitos por milímetros cúbicos, eu posso ter somente até 70% de linfócitos e até 30% de monócitos. São esses dois tipos. Se eu acabo encontrando outro tipo celular, é indicativo de uma patologia. Se eu encontro mais do que 5 leucócitos por milímetros cúbicos, nós vamos ter que fazer uma contagem diferencial, ou seja, eu tenho que saber qual é a célula que está ali presente. Essas pacientes abaixo de 2 meses de idade acabam tendo valores maiores. Geralmente o recém-nascido observa-se valores maiores pela ocasião do nascimento, de fato, e esses valores vão diminuindo até chegar ao segundo mês ou terceiro mês de idade. E aí a gente já avalia como 5 leucócitos por milímetros cúbicos ou 5 hemácias por milímetros cúbicos, que esse é o valor de referência para um LCR em relação à análise global da citologia global. Como eu disse anteriormente, a contagem global ela se caracteriza pela contagem dos leucócitos e das hemácias, onde a gente pode encontrar até 5 células por ml ou por milímetro cúbico de líquor. Essa contagem é realizada numa câmera chamada câmera de Fuchs-Rosenthal, mas também pode ser feita na câmera de Neubauer ou outra câmera que estiver disponível no laboratório, mas a preferencial é a Fuchs-Rosenthal, que vai possuir uma maior precisão e por isso que ela é a mais escolhida para esse tipo de líquido. A gente precisa saber as características de cada célula para diferenciá-las. As hemácias a gente consegue identificar pelo contorno que é mais regular e um halo mais central. E em alguns casos, em algumas amostras, a gente pode encontrar hemácias crenadas, que são aquelas hemácias que não tem uma membrana lisa, e sim uma membrana pontiaguda. Isso pode acontecer também em qualquer líquido, como a urina, e não tem
nenhum valor diagnóstico, valor clínico, porque essa amostra pode ter ficado parada lá e acabado tendo essa modificação da membrana da hemácia, se tornando uma membrana crenada, uma hemácia crenada, desculpa. E os leucócitos, eles apresentam um aspecto mais granular e brilhante. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que a gente consegue diferenciar leucócitos, hemácias normais e hemácias crenadas. E é nesse sentido que a gente vai fazer a contagem global das células. Aqui se encontram os valores da leucometria em relação à contagem global das células. Então, o valor de referência em adulto é até 5 células por milímetros cúbicos ou 5 células por ml. Em recém-nascido, como eu já disse, até o segundo mês, a gente pode encontrar 30 por milímetro cúbico. Nós temos que analisar essas células, esse líquido, imediatamente para fazer a contagem global dessas células, assim que a gente recebe no laboratório. Nós podemos usar a câmara de Fuchs-Rosenthal para fazer essa contagem, podemos usar também a câmara de Neubauer ou outra câmara de contagem, a qual estiver disponível no laboratório. E existem laboratórios que fazem essa contagem eletrônica, por alguns aparelhos de contagem. A hematimetria é a contagem das hemácias, que tem como seus valores de referência também até 5 células por milímetros cúbicos, no recém-nascido até o segundo mês 150, e a mesma coisa da contagem dos leucócitos. Posso usar a câmara de Fuchs-Rosenthal ou a câmara de Neubauer, ou em alguns laboratórios nós utilizamos a contagem eletrônica. Aqui é uma imagem do que a gente visualiza na contagem global do LCR. E aqui em A, a gente pode observar os linfócitos, que tem aí uma membrana mais fina e eles apresentam o aspecto mais granular e brilhante aqui no A. No B, é uma hemácia crenada. Lembra que eu falei, a hemácia ela tem que estar com a sua membrana lisa, e quando ela começa a ficar com essas membranas pontiagudas, são hemácias crenadas. E a C são as hemácias. As hemácias, elas têm essa característica de contorno mais regular e um halo central. Então, C aqui é a hemácia. E aí nós aprendemos a fazer a contagem global, realizamos a contagem e identificamos que há presença de mais células do que os valores normais, que são 5 células por milímetros cúbicos. E quando a gente se depara com essa concentração de célula anormal, vai existir a necessidade de realizar uma contagem diferencial de célula, que vai identificar a predominância do tipo leucocitário que ali está presente. Então, por isso que a gente chama de contagem diferencial de leucócitos. Essa etapa é muito importante, principalmente para dar um norte para o médico saber qual vai ser a linha que vai se estabelecer para a conduta terapêutica mais adequada para aquele tipo de paciente. A contagem diferencial dos leucócitos, nós vamos ter a necessidade de concentrar essa amostra, ou seja, a gente pode fazer pela sedimentação sobre uma lâmina de vidro, por filtração, ou pela câmara de Suta, ou pela citocentrifugação, que eu já mostrei para vocês. Isso nos líquidos serosos a gente já viu, ou numa centrifugação comum. Então, a gente precisa concentrar para saber bem quais são as células que estão ali presentes. A gente vai fazer, depois da citocentrifugação ou da sedimentação, enfim, a gente vai deixar essa lâmina secar
Depois que essa lâmina secar, a gente vai realizar uma coloração com MMG e a gente vai fazer então a análise dessas células na contagem diferencial usando uma objetiva de imersão, geralmente. E aí a gente vai conseguir identificar quais são os tipos de leucócitos presentes na amostra. E numa análise de contagem diferencial dessas células, a gente vai enxergar assim no microscópio. E quando fazemos a análise da contagem diferencial e identificamos esse número anormal de linfócitos, a gente denomina de pleiocitose, esse excesso de leucócitos. A gente vai precisar de uma atenção redobrada para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo ali com aquele paciente, apesar de que a gente não pode, na verdade, afirmar apenas pelo exame citológico as informações de que se realmente é uma meningite viral, bacteriana, uma esclerose múltipla. Então, ele é um exame que vai complementar, tá? Então, eu não posso diagnosticar apenas pela citologia do LCR, mas ele vai ser um forte preditivo para pesquisar com outras ferramentas aí. Então, essa contagem diferencial, quando se encontra aumento de leucócitos, a gente denomina de pleiocitose. Uma pleiocitose muito elevada, provavelmente é uma meningite bacteriana. A moderada é uma meningite virótica, parasitária ou fúngica. E uma pleiocitose mais leve, geralmente está relacionada com a esclerose múltipla. Quanto à contagem diferencial, se a gente identificar um número elevado de neutrófilos, a primeira suspeita é a meningite bacteriana. É uma infecção bacteriana aguda. Então, geralmente, os médicos já tomam, então, para o segmento terapêutico antibióticos, porque provavelmente seja uma meningite bacteriana. Mas pode ser também uma meningoencefalite viral inicial, ou pode ser um traumatismo relacionado por hemorragias, convulsões, mas geralmente esse aumento se deve mesmo à meningite bacteriana. E se na contagem diferencial a gente encontrar o número de eosinófilos aumentado? Então, o que a gente pode pensar? O que a gente pode suspeitar? Então, suspeita-se da cisticercose, da esquistossomose, de micoses, de reações a materiais estranhos do sistema nervoso central, como por exemplo drogas, e meningite eosinofílica idiopática após uma hemorragia subaracnoide e após a mielografia. E se a gente encontra então um excesso aí de linfócitos presentes nessa amostra de LCR? Então a gente pode suspeitar de uma meningite viral, principalmente a meningite viral, essa é a primeira suspeita quando se encontra esse excesso de linfócitos. Mas em alguns casos pode-se suspeitar da meningite tuberculosa, da sifilítica, da leptospirótica, pode ser também toxoplasmose. Então, são esses segmentos aí que a gente tem que pensar quando tem um aumento dos linfócitos na contagem diferencial. Eu não coloquei aqui a contagem diferencial de monócitos, porque os monócitos aumentados acabam não implicando em uma especificidade para um determinado diagnóstico. Então, por isso que a gente não leva em consideração. E para a gente concluir essa aula, na citologia do LCR, nós também podemos observar algumas células tumorais
do próprio sistema nervoso, por exemplo, glioblastomas, uma alteração de fato, que é um tumor primário, ou tumores metastásicos, né? A gente precisa saber identificar a celularidade das outras partes do organismo para saber se está acontecendo uma metástase. Geralmente, quando a gente vê a predominância de blastos, pode sugerir a infiltração por leucemia, que é o que geralmente a gente observa, e também por linfoma. E aqui apenas uma tabelinha para vocês saberem o significado clínico de acordo com o predomínio celular.